Olá, graça e paz, amigos de Deus. O meu tema com você hoje é resiliência. Aliás, eu gostaria de começar fazendo exatamente uma diferenciação, porque essa palavra ela tem sido muito confundida ou mal compreendida por muitas pessoas em relação a uma outra palavra muito parecida, que é a palavra resistência. E nós precisamos entender que resistência é a capacidade de resistir a uma força intensa ou a uma força que está sendo colocada sobre determinado ponto. Por exemplo, você tem uma mesa, onde quer que você esteja, você tem uma mesa, você tem algum móvel, e esse móvel tem uma resistência. Todos nós sabemos que se nós colocarmos em cima dessa mesa algo que seja superior à sua capacidade de suportar, aguentar, essa mesa vai quebrar. É possível que alguns de nós até já tenhamos tido experiências de colocar algo mais pesado em cima e quebrar. É muito comum acontecer isso com uma cadeira. Uma cadeira, se você colocar um peso demasiado sobre ela, é possível que ela quebre e a pessoa vá ao chão. Isso é resistência. Resiliência é a capacidade que existe num determinado elemento de, depois de ter sofrido essa influência de força, mesmo assim ela volta ao seu estado normal, ao seu estado natural. É muito comum a gente usar também a figura de uma espuma, né? É muito comum, existem alguns tipos especiais de espuma, obviamente que nem todas, mas existe alguns tipos de espuma que, quando você exerce uma força sobre ela vai chegar ao ponto de ficar quase que igual uma folha de caderno. Quando você tira essa força, esse peso de cima dela, essa espuma volta exatamente ao estado normal, sem nenhuma deformação. Pois bem, eu quero usar exatamente essa diferenciação e esses conceitos de resistência e resiliência para falar sobre resiliência. Nós estamos estudando a vida de um ícone da fé, do pai da fé, Abraão, e o livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 12, diz que depois de algumas experiências extraordinárias que Abraão teve, uma delas foi o encontro com Melquisedeque, nós já tratamos disso aqui em vídeos anteriores. O fato é que, depois de ter tido uma experiência extraordinária e sobrenatural como essa, a Bíblia diz que Abraão foi visitado por um sono profundo, por um grande pavor e por densas trevas. Eu fico pensando no peso da atmosfera que envolveu a vida de Abraão quando ele passou por essa experiência. Eu tenho certeza que a maioria de nós, se não todos, já passamos por momentos assim na vida. Momentos de um grande sono, um sono profundo, um grande pavor e densas trevas sobre a nossa vida. Parecia até que a gente não ia suportar. Aliás, eu gostaria muito que você deixasse no comentário, porque é possível que de repente algumas pessoas estejam até passando por momentos assim nesse dia. E nós gostaríamos muito de manter contato, gostaríamos muito de orar com você, de ajudar você a carregar esse peso que tem sido demasiadamente forte, intenso e pesado. Sabe, querido, nesses momentos, nos momentos em que a gente é provado pela vida e pelas circunstâncias, nós temos a oportunidade de descobrir a diferença entre resistência e resiliência. Resistência mede o limite que eu tenho diante das adversidades que eu passo. A resiliência mede a capacidade que eu tenho, mesmo depois de ter passado por um momento tão difícil, tão intensa, tão forte na minha vida, no entanto, eu tenho a capacidade de voltar ao meu estado normal. Você já percebeu que algumas pessoas, depois de passarem por uma grande prova na vida, elas chegam ao ponto, algumas, de abandonarem a fé
de se sentirem fracassadas, desanimadas, destruídas, enquanto que outras pessoas, depois de passarem por experiências iguais, parece que essas pessoas têm uma motivação, um up, elas saem muito mais forte, muito mais intensa, muito mais apaixonada depois de ter passado por uma situação como essa. Aliás, nós temos vivido dias que estão nos possibilitando viver isso. Estamos há praticamente 6 meses diante de um vírus, vivendo uma situação que o mundo não tinha vivido até então, pelo menos nós, a nossa geração, não tinha vivido até então. E a minha pergunta para você é: como você vai estar depois de passar toda essa pandemia, todo esse quadro que nós estamos experimentando? Como é que você vai estar depois disso? Fracassado, enfraquecido, triste, abatido, entregue, destruído? Ou você vai estar com mais fé, mais apaixonado, crendo que depois de ter passado por tudo isso, certamente Deus está reservando coisas extraordinárias para nós lá na frente? Eu quero orar para que você e eu, depois de termos enfrentado não somente essa pandemia, essa situação que nós estamos enfrentando hoje, mas ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz: nós não tememos mal algum, porque tu estás conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Eu quero orar e quero abençoar a sua vida e quero pedir que você e eu sejamos um desses que, depois de ter passado por tudo isso, sejamos pessoas resilientes, porque amigos de Deus são resilientes. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais uma vez por estarmos diante da Tua Palavra e de uma história que nos inspira e nos motiva a sermos muito mais do que resistentes, a sermos resilientes, a ponto de vivermos aquilo que a Tua Palavra nos desafia a viver. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Eu quero abençoar cada vida e cada família nesse dia, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, meu querido.